Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente tratar sobre o jogo de ontem, né? O Bahia que venceu a equipe do Vasco da Gama no estádio da Fonte Nova, apesar do Bahia ter tido um volume de jogo muito bom, né? Mas foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil não, para o Bahia ganhar, apesar do Vasco pouco ter agredido o Bahia, pouco ter chegado lá na frente. Mas assim vocês veem a diferença, né? E eu sempre falo, eu digo sempre que no futebol tem uma palavra que tem que andar sempre alinhado ali em todos os sentidos do futebol, que é o equilíbrio. Se você tem um equilíbrio dentro do futebol, se você equilibra o seu time, né? O equilíbrio vem de vários detalhes, de várias funções, né? Equilíbrio físico, equilíbrio técnico, equilíbrio tático, na formação defensiva, ofensiva, tudo com equilíbrio, nada de mais, nada de menos. Tem muita gente que diz assim, tá jogando na Fonte Nova, vai enfrentar tal time, eu entraria com 5 atacantes. Não é assim, vou enfrentar o campeão brasileiro, o time que é bambambam, que joga, vou botar 5 zagueiros. Não é assim, né? Tudo é com equilíbrio. Tem muito torcedor que fala assim, e eu entendo, né? O torcedor ele não tem obrigação de saber dessas coisas, dos pormenores que acontecem dentro do futebol. E o torcedor diz assim, mas tem que botar esse jogador para jogar, tem que botar aquele jogador para jogar. Não é assim, o treinador está lá no dia a dia, ele está vendo se aquele combina com aquele outro, né? Se dá uma sincronia, porque o futebol não é tênis, né? Futebol não é individual, futebol é coletivo. Então se é coletivo, são 11 jogadores, tem que conectar um jogador com o outro. E às vezes você, por exemplo, você pega um meio campista, esse meio campista não combina com os zagueiros, com os laterais, para essa bola chegar no ataque. Então, não é à toa, não é de qualquer jeito. E esse equilíbrio com sincronia deu certo ontem no Bahia, mais uma vez, aquilo que a gente falava. Vocês lembram o quanto nós falamos durante os programas, nas nossas lives aqui, né, nossos comentários, nossos vídeos, da falta que Everton Ribeiro faz ao Bahia. Everton Ribeiro é o ponto de equilíbrio, né? Sem o Everton Ribeiro, o Bahia fica com uma deficiência muito grande no meio de campo. Everton Ribeiro, ele ajuda o seu time e prejudica o adversário, porque você tem ali um jogador que desequilibra, é um jogador que num toque ele está de lado, às vezes você não espera que ele vai dar aquele toque. Ele dá um toque, desarma a marcação adversária e coloca os seus companheiros à frente. Veja o que ele fez ontem, né? Quantas bolas ele meteu ali no Ademir, ele estava bastante entrosado com o Ademir. E o Arias, que foi um pouco melhor no jogo de ontem, né? O Arias estava muito mal, aí nessa parada FIFA, ele foi lá na seleção colombiana. Tomara que ele tenha voltado bem, né? Com a outra estrutura. Ontem foi bem o Arias. É certo que o Vasco pouco atacou o Bahia. O Vasco pouco foi lá. Ronaldo praticamente não apareceu no jogo fazendo defesas nenhuma. Primeiro tempo, o Bahia deu um certo sufoco no Vasco da Gama, sem também ser aquele time que agrediu, que chutou muita bola dentro do gol do Léo Jardim. Chutou, claro, uma, por exemplo, com o Ademir. Ademir pega a bola do lado direito, entra na área, corta para a esquerda, bate forte. Inclusive, no segundo tempo teve um lance parecido, igualzinho. E o Léo Jardim vai lá no canto, faz a defesa. O Bahia teve uma grande chance também com o Arias, também lançamento do Everton Ribeiro. Arias entra, termina batendo totalmente torto na bola. E teve uma outra grande oportunidade, eu acho que a mais clara do jogo, com o Canu, zagueiro. A bola vai, volta na área, sobra para o William José, que de cabeça dá um toque, e o Canu entra por trás da zaga, erra o cabeceio. Acho que ele ficou com medo, acho que ele fechou o olho na hora de cabecear, com medo de algum choque, né? Algo assim. Mas ali, se é um centroavante, ali seria gol do Bahia. Então, não posso falar nada de ataque do Vasco da Gama, que praticamente não teve. Um ou outro contra-ataque que não deu certo, né? E a defesa do Bahia estava ajustada ali também atrás. O Acevedo dá esse equilíbrio ali, aquilo que a gente fala sempre. Eu acho até que o Caio Alexandre poderia jogar ontem. Mas por que o Rogério não botou o Caio Alexandre? Porque o Everton também, segundo informações, e aí eu não vou dizer uma coisa minha, é o que o Rogério falou, que conversou com o Everton aos jogos passados, que o Everton disse que não tinha condição de entrar de primeira, que não se sentia seguro, mas que para ontem ele conversou, o Everton, não, eu posso jogar 45, 60 minutos,
e foi para o jogo e arrebentou na partida o Everton Ribeiro. Então, é aquela coisa, o Caio Alexandre poderia ter entrado ontem, já que ele jogou o jogo passado junto com o Everton? Eu acho que sim, mas o técnico, até para liberar um pouco mais Everton, que todo mundo sabe que Everton volta muito para marcar, ele colocou ali o Acevedo e terminou dando certo. E aqui a gente fala, ou Acevedo ou o Caio Alexandre. Aí o torcedor fala, para que botar esse Jean Lucas? Bota o Caio Alexandre no lugar do Jean Lucas. Não dá, gente, não dá, a gente não consegue ver, né? E perceba o futebol que o Caio Alexandre joga de frente sempre, né? O jogador que joga na posição de Jean Lucas, ele joga de lado, é o cara que tem que receber essa bola de lado, ser rápido no corte do adversário, ter força física. Não dá para Caio Alexandre nem Acevedo jogar ali. Eles vão até dentro do jogo, na dinâmica, fazer uma jogada, né, por estar naquela posição. Mas para você começar a jogar ali, não dá. Então foi um primeiro tempo de total domínio do Bahia, mas o gol terminou não saindo. E aí veio o segundo tempo e o Bahia continuou no mesmo balanço do primeiro, né? A mesma motivação do primeiro, indo para cima da equipe do Vasco da Gama. E aí era pressão dos dois lados, né? Era pressão do lado esquerdo com Juba, com Jean Lucas, que ainda não está jogando aquele futebol dele. O Jean Lucas caiu muito o rendimento dele, mas é um jogador de força física, é um jogador importante taticamente. Do lado direito com o Arias, com o Ademir. O Ademir ontem jogou demais, viu? O Ademir ontem fez uma bela partida, partindo para cima sempre do adversário. O Pulga, que não estava bem no jogo, terminou aparecendo para fazer o gol. Numa jogada também do Ademir, que corta para o lado esquerdo, faz o lançamento para a área. Tinham vários jogadores do Vasco dentro da área e o Pulga com aquele tamanhozinho. Lá no segundo pau, o zagueiro parece do Vasco esperar que a bola fosse para fora. E o Pulga chegou de cabeça, não precisou nem subir, cabeceou no canto do Léo Jardim, fazendo o gol do Bahia. E aí o Bahia se sentia tranquilo por ali, até a expulsão do zagueiro Mingo. É aquela coisa que a gente fala do Rogério Ceni, né? Com todo respeito ao treinador, a história que o Rogério Ceni tem, um jogador de futebol, né? Com seus 1.300 jogos, né? Com seus cento e tantos gols que ele fez na sua história, mas o Rogério às vezes faz cada uma. Ele ontem inventou uma modificação, né? Para botar o zagueiro do Bahia, para tirar o Ramos Mingo, com o argumento de que precisava colocar o Gabriel Xavier, porque Gabriel Xavier era mais alto, que o Verratti tinha entrado no Vasco para bater de frente com o Verratti no cabeceio. No momento daquele ali do jogo, daqui que o Gabriel vai esquentar, sabe? É complicado. E o Mingo aí atrasou lá, fez cera, já tinha cartão amarelo, o árbitro mostrou outro cartão amarelo, e aí o Vasco partiu para cima do Bahia. Ali o Bahia passou um momento difícil, ali o torcedor ficou preocupado, né? Os batimentos já foram lá para cima, porque apesar de não ter tido grandes oportunidades o Vasco, mas o Vasco começou a pressionar o Bahia, jogou o Bahia para trás. Outra coisa, o Bahia precisa aprender, né, a jogar. Não é porque tomou um jogador expulso, que um jogador foi expulso, que o Bahia se inferiorizou. Não pode ser assim. Tem que continuar jogando, tem que mexer no psicológico desses atletas, porque não é o fim do mundo você ter perdido um jogador. E olha que o Bahia ficou igual ao Vasco, 10 contra 10. Mas aí é aquela coisa do inconsciente, sabe? É aquela coisa do psicológico. Pô, o jogador nosso foi expulso, vamos ficar todo mundo aqui atrás. Não, aí você deixa de jogar, né? Tá jogando dentro de casa para o seu torcedor tocar bola, né? E até que o Bahia teve alguns contra-ataques ali, o Cauli não entrou bem, porque se o Cauli tivesse entrado bem, ele pegou ali umas 2 ou 3 bolas de contra-ataques para fazer o gol do Bahia 2-0, mas não conseguiu fazer. Enfim, o Bahia ganhou o jogo, está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Juventude, que está na zona de rebaixamento, depois tem o Sport. O Bahia tem tudo para fazer 6 pontos, depende do comportamento que o Bahia vai ter lá contra o Juventude, que a gente sabe que o Bahia jogando fora de casa perde a identidade, né? Perde a personalidade, o caráter que tem dentro da Fonte Nova. Mas vamos torcer para que o Bahia lá fora possa ter os seus jogadores principais jogando, né? David Duarte sentiu uma contusão, David Duarte não vai jogar mais esse ano, a tendência é essa. Perdeu o Mingo expulso, e aí vai ter que ser Gabriel Xavier e o Canu. A gente espera, né, que seja isso aí, mas o Bahia tem toda a condição de vencer esses 2 próximos jogos e quem sabe, né, passar até o Botafogo e ficar na 5ª posição para ir direto
para a Libertadores da América. Portanto, foi isso, minha gente. Peço que se inscreva no nosso canal aí, deixa o like e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Ótima semana para todo mundo. Grande abraço.